Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Tiago está dizendo, não vos enganeis. Então ele quis dizer que tem pessoas que estão se enganando. Não vos enganeis, ele estava falando para a igreja. Estava falando para os filhos de Deus, não vos enganeis. Meus amados irmãos, toda boa dádiva, tudo que for bom, vem de Deus. Amém, queridos? Deus é bom. Tudo que é de bom. Pensa aí no que é bom. Pensa aí rapidamente em algo que é bom. Agora você multiplica por 1000 vezes. Ninguém disse um glória a Deus, só Fernanda. É isso que nós precisamos entender. Esse é o nosso Deus, esse é o caráter do nosso Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ele diz que toda boa dádiva, dádiva quer dizer presente, né? E todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, não existe variação ou sombra de mudança. A palavra de Deus diz, eu sou Deus e não mudo. Hoje eu sou bom, amanhã eu sou ruim. Não. Não há sombra de mudanças, não há variação. Eu sou Deus e não mudo. Amém, queridos? É isso que nós precisamos ver e entender o nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis, no início. Não tem como nós falarmos sobre o caráter de Deus se nós não começarmos ali do início, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Do início ele vem relatando e dizendo tudo que Deus fazia, ele falava que era bom. Tudo que Deus criava, ele dizia que era bom. Mas eu quero ler com você o versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém, queridos? Então, nós somos primícias da criação de Deus. Deus, ele disse para Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? E Deus, então, aqui no início, ele vem relatando, e Deus disse para o homem ter domínio. E Deus criou todas as coisas, Deus providenciou tudo para o homem. Não tinha nada de ruim. Adão, ele vivia no paraíso, não tinha enfermidades, não tinha dor, não tinha falta, lugar de paz, de alegria. Pensa aí em tudo que for bom. Amém, querido? Foi isso que Deus criou. Ele disse, olha, eu vou criar o homem. Nós vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus criou o homem, Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. Amém, queridos? Então, nós olhamos a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia no início, nós vemos que Deus é um Deus bom, um Deus de caráter. Tudo que é bom é de Deus. Mas no capítulo 2, no versículo 16, diz algo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão.
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou todas as coisas, Deus deu para o homem. O homem, ele só precisava desfrutar. Mas Deus, ele colocou o livre-arbítrio. Ele não pôs para um dia o homem reclamar. O Senhor fez tudo e eu tinha que obedecer, tinha que fazer. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Por ter esse livre-arbítrio, hoje muitas pessoas não querem Deus, não querem Jesus, não querem conhecer a Deus. Mas isso não nos isenta de pregar do amor de Deus, pregar para as pessoas e dizer que Deus é bom. Que Ele é um Pai amoroso. Mas o homem, então, ele desobedeceu a Deus e ele pecou. Ele comeu daquele fruto, do que Deus disse não comer. Ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, ele morreu. Ele não morreu fisicamente. Adão viveu ainda 900 anos. Mas ele morreu espiritualmente. E a partir daquele momento, o homem foi expulso do jardim. E a partir daquele momento, o diabo, ele aproveitou a oportunidade. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, que o Deus deste mundo é o diabo, é Satanás. Então, as coisas, o diabo começou a lançar as coisas ruins, a fazer coisas ruins. O homem começou a praticar coisas ruins por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, começou a acontecer as desgraças. Tudo de ruim começou a acontecer. E o homem fazia as coisas e desagradava a Deus. Mas graças a Deus, eu estou fazendo um resumo para mostrar para você. Mas graças a Deus que um dia Jesus Cristo veio. Reunido lá no céu, Jesus disse, olha, eu vou à terra. Eu vou recuperar o que o homem perdeu, para o homem voltar a ter essa comunhão contigo, Pai. E Jesus, ele veio, morreu naquela cruz, por meus pecados, por teus pecados, por aqueles que nele crê. E a partir daquele momento, uma nova vida começa. Ou seja, eu nasci espiritualmente de novo. O meu espírito foi recriado, eu nasci de novo. Mas tem algo, a nossa mente não. E por isso nós precisamos renovar, diz a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente. Então nós precisamos entender, às vezes estamos na igreja, as pessoas estão na igreja, as pessoas já são salvas, têm Jesus, são pessoas boas, são pessoas batizadas no Espírito Santo, mas ainda atribui coisas que não deveria atribuir a Deus. Oséias 4:6 diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre de nós conhecermos a Deus, compreender o caráter de Deus. Eu preciso compreender, eu preciso conhecer o caráter de Deus. E quando eu conheço o caráter de Deus, eu vou ter uma vida melhor. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, às vezes as pessoas estão na igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas ainda certas coisas ainda não se tornou uma verdade para elas. E continuam falando coisas erradas.
praticando coisas erradas e dizendo, Deus assim quis. Não. Se algo de ruim acontece, nós não podemos atribuir a Deus destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então nós precisamos conhecer o caráter de Deus. E como que eu vou conhecer o caráter de Deus? Primeiramente, para conhecer o caráter de Deus, primeiramente eu preciso nascer de novo. Eu nasci de novo. Amém, glória a Deus, meu espírito nasceu de novo. Depois eu preciso fazer o quê? Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Porque é a Bíblia que vai me instruir a falar, vai me falar a respeito de Deus. Quem é o meu Pai? Se eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso passar tempo com ela. Tenho que comer alguns quilos de sal com ela. Aí eu vou conhecer o caráter dela, vou saber quem ela é de fato. Às vezes as pessoas conhecem hoje e já dizem, meu amigo. Não sei se você já escutou isso, as pessoas dizem, é meu amigo. É muito sério isso, irmãos. Você precisa de fato conhecer essa pessoa, saber quem é essa pessoa, conhecer o caráter dela, e isso leva tempo. Então, quando eu passo tempo com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, eu vou conhecer o caráter do meu Deus. Porque se eu passar tempo com o pastor Diogo, passa meses, anos, eu vou conhecer o caráter dele. E se alguém vai falar algo dele, eu vou falar, não, peraí, pode falar outras coisas, mas o caráter dele, não, eu conheço ele. Então, queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, o caráter dele. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós não vamos atribuir, nós não vamos falar coisas que nós não deveríamos falar. E sabe, queridos, a religião, a tradição, a filosofia atribui as coisas a Deus. Coisas que não deveria atribuir. Que Deus mata, que Deus destrói. Se tem um temporal, uma ventania, Deus quis. Não. Falamos quando nós não conhecemos quem é o nosso Deus. Porque Deus, Ele não faz coisas ruins, coisas erradas. Quem faz coisas erradas é o diabo. É ele que lança, é ele que mata, é ele que destrói, é ele que rouba. Quem rouba a paz das pessoas? É o diabo, não é Deus não, irmãos. Quem é que mata? É o diabo, não é Deus não. Mas quando nós não conhecemos o caráter de Deus, não compreendemos quem é o nosso Deus, por não conhecer, atribuímos a Deus. Deus quis, Deus deu, Deus levou. E eu sou uma das pessoas que há anos atrás, eu falava certas coisas. A pessoa nova faleceu, eu falei, era vontade de Deus. Papai deu, papai levou, novo, jovem de 20 anos. Não, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância. Talvez você já disse coisas. Se você não conhecia, Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que você começa a conhecer o teu Deus, o caráter do teu Deus, você não vai atribuir a Deus e você não vai falar coisas que não pertencem a Deus. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Então eu quero falar sobre esse caráter, esse Deus bom, esse Deus maravilhoso.
E já foi ministrado aqui sobre o caráter de Deus, tantas coisas boas. E eu fico me perguntando e pensando, será que eu conheço Deus de fato? Será que nós conhecemos Deus de fato? Será que no nosso dia a dia nós não falamos coisas, atribuímos coisas que não deveríamos atribuir e falamos? Porque o diabo, ele não brinca em serviço. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo que você ora em línguas, mas tem ocasião que você está no meio de pessoas falam certas coisas e você acaba concordando com o que as pessoas falam. Foi vontade de Deus. Mas sabe, irmãos, está na hora de nós nos levantarmos, quando pessoas se levantam e dizem isso, falam, não é a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será uma pessoa morrer antes do tempo. Porque a Bíblia diz que tem longevidade. Nós vamos completar a carreira aqui na terra. Amém, queridos? E eu vou completar minha carreira. Chegar aos 90 anos cheio de saúde. Forte. Pregando a palavra do Senhor. Testemunhando e falando do amor de Deus. Que Deus é bom. Sabe, queridos, nós precisamos todos os dias. Mas é todos os dias. Você não toma café todos os dias? Você não faz as suas refeições todos os dias? Você não escova os teus dentes todos os dias? Então, se você nunca fazia isso, eu vou lhe dar uma dica. Então, todos os dias, você, ao levantar, ao caminhar, ao fazer as suas atividades, tira um tempo, aonde você estiver, e fala assim, Deus é bom. Ainda que a circunstância diz ao contrário, ainda que há uma turbulência, você diz, Deus é bom. Deus é bom. Sabe, querido, isso te leva a crescer em Deus. De você saber que você tem um Deus, um Pai bom. Amém, queridos? Então, eu quero falar sobre, nessa manhã um pouco, vou tocar em alguns pontos sobre os nomes de Deus. São muitos os nomes de Deus. Não dá tempo para nós falar, são os 50 nomes de Deus. Mas eu quero falar sobre um Deus, o Jeová Shammah. Deus presente. Muitos cristãos, muitos filhos de Deus não têm essa consciência que tem um Deus presente na vida dele. Muitos cristãos pensam que Deus está presente só aqui, nesse momento. Ou quando se reúne para ir no culto, que Deus está presente. Não, irmãos, Deus está presente em todo o momento, em todo o tempo. Aonde você estiver, Ele é um Deus presente. Esse é o caráter de Deus. Não, agora Deus está presente. Não, agora Deus saiu de você. Não, saiba disso, irmãos. Deus está presente com você. Deus está presente com a tua família. Deus está presente com você. Amém, queridos? Em Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Então não precisa ter uma multidão, onde tiver 2 ou 3, ou seja, quando você estiver, você mesmo, você tem que ter essa consciência. Eu estou indo para o trabalho agora, mas Deus está presente comigo. Deus não está longe. Deus não está ausente, Deus está presente. Mas nós precisamos ter essa consciência. Que Deus está presente. Quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para a academia. Ou vocês pensam que Deus não está presente quando você está ali na academia? Ou você pensa que Deus ficou lá fora? Não entrou? Não. Deus está presente. E por Ele estar presente,
eu posso confiar nele e depender dele, independente da situação ou da circunstância, ou que tem se levantado na minha vida, na minha família, nos negócios. Deus está presente. Amém, queridos? Outra coisa que diz em Mateus 28:20, Jesus, ele dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Saiba disso, querido. Deus, ele está presente com você. Amém? Deus está presente com você. E ele é um bom pai. E eu posso falar com ele. Saiba, nos momentos que você vai orar, ele está presente. Porque se eu dobrar os meus joelhos nas minhas orações e lançar palavras para o ar, pensando em tantas coisas e tendo uma vida religiosa, e se eu não tenho a consciência que Deus está presente, nada vai acontecer. Mas se eu souber, se eu estou sabendo que eu estou aqui e há um Deus presente cuidando de mim, quando eu estou levando a minha voz, a minha oração, falando com Deus, sabe, querido, você tem que ter essa consciência que Deus está presente quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai meditar. Deus está presente com você, Ele está junto, falando: o que você quer, meu filho? Eu estou aqui, pode contar comigo. Às vezes nós enfrentamos coisas, dificuldades, e não sabemos como resolver, como fazer, mas quando você se coloca a orar e falar com Deus, você pode ter certeza, Ele está presente. A graça dEle, o amor dEle, a bondade dEle, a presença de Deus te envolve. Sabe, querido, quando você está orando ali no teu quarto, onde você está, presença, isso é o Deus que está presente, cuidando de você. A mão dele está sobre a tua vida, cuidando de você, cuidando da tua família, cuidando dos teus afazeres. Esse é o caráter de Deus. Não como pintam por aí, que Deus é um Deus ruim, que é um Deus distante. Deus é um Deus presente. Amém, querido? Outra coisa, Deus, Ele é o nosso Jeová Shalom. Nossa paz. Amém, queridos? Esse é o caráter de Deus. Paz. Amém? Glória a Deus. E essa palavra paz no hebraico é nada rompido. Nada quebrado, nada faltando. Aleluia. Tudo perfeito. Eu não sei cantar, mas tem aquela música: tudo é perfeito, como que é? Tu és perfeito em tudo que faz. Esse é o caráter de Deus. Tudo é perfeito, e essa palavra também diz prosperidade. Esse é o Deus, esse é o caráter do nosso Deus. O Deus Shalom, o Deus da paz. Amém, querido? E sabe, a paz, ela santifica o lugar onde você está. A paz de Deus. E a paz de Deus, quando nós conhecemos o caráter de Deus, a paz de Deus vai reinar em nossa vida, vai reinar em nossa família, vai reinar em nosso casamento, vai reinar nos nossos negócios, aonde nós trabalhamos a paz de Deus. Não sei se você já ouviu pessoas chegar na tua casa e diz: mas há uma paz tão gostosa nesse lugar, eu sinto uma paz tão gostosa. Sabe, querido,
Essa é a paz de Deus, esse é o caráter de Deus, esse é o Deus que você leva dentro de você. E na verdade o nosso lar tem que ser um lar de paz. Nosso casamento tem que ser um casamento de paz. Briga, contenda, divisões não provém de Deus. E muitas vezes casais, crentes vivem em pé de guerra. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. Esse é o caráter de Deus. E tem uma matéria no Centro de Treinamento Bíblico que fala sobre... esqueci o nome da matéria, ô Jesus. Fruto do Espírito. Se você não fez o rema, faça o rema, você vai ver que matéria poderosa é essa. E se você já fez, você precisa exercer. Ali fala sobre o fruto do Espírito, que é paz. Então Deus, Ele é um Deus de paz. Amém, queridos? Abre em João capítulo 14. Livro de João capítulo 14. Vamos ler umas passagens que falam sobre a paz. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Então Jesus ele diz: Deixo-vos a minha paz. E saiba, querido, que em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a expressão exata do poder de Deus, do seu ser. Jesus, ele representa o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus, ele veio aqui na terra representando o seu Pai, para que eu e você conheçamos o nosso Pai. Por isso Jesus diz: Deixo-vos a minha paz. E essa paz, irmãos, é algo que nós podemos desfrutar em nossas vidas, em nossos casamentos, com os nossos filhos, entre irmãos, entre as pessoas. Mas quando a pessoa não conhece o seu Deus, ela vive em contendas, em brigas. Tem irmãos que têm anos que não se conversam. Tem famílias que não têm relacionamento. E não são famílias do mundo, ímpias. São famílias cristãs. Que vivem em pé de guerra. Não tem relacionamento, não conversam. Mas sabe quem está por trás de tudo isso? É o diabo. E também por não conhecer o caráter de Deus, que é um Deus de paz. Porque quando alguém entende que Deus é um Deus de paz, ele vai buscar ter o relacionamento, restituir, pedir perdão, para que as coisas caminhem bem. Mas as pessoas sofrem. Como eu disse, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Deus não estava dizendo do povo do ímpio. Deus não estava dizendo das pessoas que não tem Deus, que não tem Deus como Pai. Estava falando para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus.
E se nós conhecermos o nosso Deus, nós vamos andar em paz com as pessoas. Mas você pode dizer, mas pastor Miro, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas são renúncias. São todos os dias eu buscar viver a palavra de Deus e viver em paz comigo. Tem outra coisa, tem pessoas que não vivem em paz nem com ele mesmo. É atribulado. Ele precisa ser liberto, ele precisa conhecer o seu Deus, que Deus é um Deus de paz. Amém, queridos? Abre comigo em Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Verso 11, que diz assim, Jeremias 29, 11 diz, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, queridos? Então Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Então Deus é um Deus de paz. Deus não pensa em coisas ruins. Deus pensa em coisas de paz. Ele diz, ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É esse pensamento que Deus tem a teu respeito, pensamento de paz. E não de mal. Não de enfermidade. Não de falta. E as pessoas, por não conhecerem o Deus da paz, elas vivem atribuladas. Mas, quero dizer algo para você. Deus é um Deus de paz. Abre comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, olha, a Bíblia dizendo, por isso nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus fala a respeito da nossa vida, a respeito de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no verso 9 diz, o apóstolo Paulo está dizendo, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. A pessoa pode ser intelectual, a pessoa pode ter várias faculdades, doutorados, tantas coisas, mas eu quero dizer algo para você. A paz de Deus excede todo entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Então o nosso Deus, o caráter de Deus é um Deus de paz. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamento de paz e não de mal. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom, amém? E também tem o Jeová Rafá. Aquele que cura, amém? Em Êxodo 15, 26 diz, porque no final, na parte final diz, porque eu sou o Senhor que te sara. Saiba, queridos, a Bíblia diz, vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 10, versículo 38.
A Bíblia fala algo maravilhoso aqui nesse versículo. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que, irmãos? O mal? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a palavra de Deus diz que Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Então, tem pessoas que atribuem a Deus que Deus é o Deus que coloca enfermidade. Eu vou colocar uma enfermidade nele para tratar dele, para ensinar ele algumas coisas. Não. Quando nós conhecemos o nosso Deus, o caráter de Deus, Deus não coloca enfermidade em ninguém. Ele não é o doador da enfermidade. Ele é o doador da vida. Então, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, né? Curando a todos os oprimidos do diabo. Então, quem oprime as pessoas é o diabo, não é Deus. E tem uns abençoados que diz, é vontade de Deus. E eu estou para dizer para você nesta manhã, e para você poder dizer para pessoas que enfermidade nunca foi, nunca será da vontade de Deus. Por causa da desobediência, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, entrou tudo de ruim. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que é pobreza, miséria, enfermidade e da morte. Então, Cristo nos resgatou da enfermidade. E a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Nós somos sarados e nós podemos andar em saúde divina. A enfermidade até pode chegar no teu corpo, mas ela não pode permanecer. Porque você tem autoridade. Você conhece o caráter do teu Deus. Ou seja, deveria conhecer o caráter de Deus, que Deus é bom, que Ele não coloca enfermidade em ninguém. E você se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas as pessoas estão acostumadas a um ministro, a um pregador, a impor as mãos. Nada contra, pode sim. É bíblico impor as mãos. Mas se você está ali, a dor chegou, ou você está sentindo um sintoma, você pode pegar a tua mão, levanta a tua mão assim, ó. Vou lhe dar uma dica. Ó, essa mão ungida, fala assim, essa minha mão é ungida, eu sou ungido. Aleluia, eu sou ungido. E você coloca a mão aonde está a dor. Outro dia, uma dor na coluna. Eu impus as minhas mãos, eu disse, dor, você não me pertence. Em nome de Jesus, sai agora. Porque você não tem direito no meu corpo, porque Jesus já levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu sou curado. E a cura se manifestou. Se a cabeça está doendo, impõe as tuas mãos. Amém, querido? Então a tua mão é ungida, você pode impor as mãos. Oh, glória a Deus. Então, Jeová Rafá, aquele que cura, nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos saber que o caráter de Deus é um Deus que cura. Não é da vontade de Deus que nós andamos enfermos. Mas para nós exercermos essa autoridade,
nós só vamos exercer quando nós conhecemos a palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. E você é filho de Deus. Ele habita dentro de você. Você tem a unção. Você tem a autoridade. E nós podemos exercer essa autoridade. Amém? Então, quando as pessoas disserem, é da vontade de Deus, você vai dizer, não é da vontade de Deus. Mas para nós conhecermos que é da vontade de Deus, que Ele é o Senhor que te sara, que nos cura, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. E como que eu vou conhecer o caráter de Deus? Lendo a Bíblia, tendo intimidade com Ele, comunhão com Ele, olhando o que a palavra diz, ler livros sobre cura. Amém? Ler livros sobre cura. Tem tantos livros bons de cura. E aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está lendo um livro de T.L. Osborne, é aquele que fala sobre expulsar demônios e curar enfermos. Se você está lendo aquele livro do F.F. Bosman, Cristo aquele que cura, isso vai gerando fé dentro de você, vai gerando fé dentro de você, e você vai vendo o caráter de Deus, que é da vontade de Deus curar, que eu não preciso andar enfermo, que eu não preciso viver enfermo, que eu posso viver em saúde divina. Então esses são alguns dos nomes de Deus. Tem tantos outros nomes, mas eu vou só obedecer o comando do Senhor. Ele falou para falar só sobre isso nesta manhã. E eu creio que você está crescendo, você está avançando. As escolas bíblicas, e esse tema é poderoso, porque esse tema nos faz conhecer o caráter de Deus. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós não vamos dizer coisas que Deus não disse. Nós vamos dizer o que a palavra diz. Porque o que a palavra diz é Deus falando conosco por meio da palavra. E se a palavra diz que eu sou curado, eu sou curado. Se a palavra diz que eu posso andar em fé, ter fé, vai ser fé. Se eu posso andar em paz, eu vou andar em paz. O meu Deus é um Deus de paz. Amém, queridos? Então, conhecendo o caráter de Deus, compreendendo o caráter de Deus. O pastor Diogo anunciou esse livro, muito bom. Tem outros livros aí falando, eu vi pessoas adquirindo, que foi anunciado domingo passado, conhecendo o Pai. Sabe, queridos, uma mensagem, ela nos ajuda, mas duas mensagens vai melhorando. Se nós lermos um livro, se nós lermos outro livro, se nós lermos outro livro falando, isso vai entrando dentro de nós, e nós vamos conhecendo o nosso Deus, compreendendo o nosso Deus. Então nós não vamos dar lugar à nossa boca falar coisas que não pertencem a Deus, que Deus não faz. Mas quando nós não temos o conhecimento, como muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm o conhecimento e atribuem coisas que não deveria atribuir a Deus. Mas por que atribuem? Porque não conhecem o seu Pai, não conhecem o seu Deus. Mas nós devemos, como diz a palavra de Deus, nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Então isso é algo contínuo, algo todos os dias. Não, hoje eu já li. Não, hoje eu já li. Não, eu vou só daqui um mês, daqui 2 meses eu vou orar. Não, isso é algo contínuo, algo diário, para conhecer a Deus, para ter comunhão com Deus, para conhecer o caráter de Deus. Eu preciso ter uma vida de oração.
Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de leitura. Eu preciso ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Eu fazendo isso, eu vou ser. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? E também Deus é um Deus alegre. O caráter de Deus é um Deus alegre. Amém, queridos? Em Neemias 8:10, no final diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, querido? Sabe, querido, você pode levantar todos os dias e dizer, ainda que o teu semblante, ainda que a circunstância diga para você que está tudo negro na tua frente, mas você se levanta e você diz para você mesmo, para os teus ouvidos ouvirem, a boca está perto de você. Amém, querido? O teu falar, você diz, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, é Ele que me fortalece. Sabe, querido, nós pronunciando, nós declarando essa palavra, que o Senhor é a nossa alegria, nós vamos ter um dia alegre. Não vai ser um dia pesado, mas se a pessoa levanta de manhã e diz, hoje vai ser aquele dia, meu Deus, vai ser desse jeito. Mas se você disser assim, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, você vai ter um dia alegre. Você vai andar por cima das circunstâncias, oh glória a Deus. Você vai andar por cima das dificuldades. Você vai andar por cima do levante que o inimigo veio. Você vai andar com alegria. Porque você conhece que o teu Deus é um Deus alegre. Se você naquele dia levantou meio cabeça baixa, meio triste, eu lhe dou uma orientação, um conselho, leia o livro de Filipenses. É o livro da alegria. É o livro da alegria. Em 15 minutos você lê ele. Quando você terminar, antes de você terminar de ler o livro, você já vai saltar de alegria. E você vai se alegrar no Senhor. O Senhor é a minha alegria. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe, queridos, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E nós não estamos presos. E às vezes são pequenas coisas querendo tirar a nossa alegria. Mas você tem que dizer, o Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha alegria. E outra para nós finalizarmos, em Salmos capítulo 2, quero mostrar para você que Deus é um Deus alegre. Salmo capítulo 2, versículo 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus. Oh, aleluia. Sabe, querido, Deus, Ele ri lá no céu. Esse é o caráter de Deus, um Deus alegre. E nós somos filhos dEle, e nós devemos rir. Sabe, querido, rir. Ainda que às vezes você começa pela fé. Ou às vezes por força, né? Você começa a rir. E a unção vem sobre você. O Deus da alegria, Ele te enche. Você começa a se regozijar no Senhor. Amém, queridos? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é um Deus alegre. Esse é o caráter de Deus. Então, Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus, Jeová Rafá, aquele que cura. E Deus é um Deus alegre. Amém, queridos? Deus é um Deus alegre. Se coloca em pé.